Olá, galera! Está no ar mais um programa Joga na Roda, temporada 2015. Nas últimas edições falamos sobre jornalismo rural, esportivo e investigativo. Hoje vamos discutir um tema que todo mundo curte. Essa especialidade é destinada a cobrir pautas desde artes, moda, entretenimento até comportamento, oferecendo opções de lazer ao público dos veículos. Sabem do que estamos falando? O tema de hoje é jornalismo cultural. Não existe ao certo uma data que demarque o início preciso dessa prática, mas há indícios de que as primeiras publicações jornalísticas circularam pela Europa no século XVII. Já no Brasil, os primeiros cadernos culturais surgiram no século XX, e podemos dizer que o destaque aos assuntos culturais na imprensa brasileira vem crescendo desde então. Independentemente das controvérsias a respeito dos primeiros veículos jornalísticos especializados em cultura, esse tipo de jornalismo emergiu como modelo de avaliação de ideias, valores e artes. Em outras palavras, suas bases ancoram na reflexão e na crítica cultural, uma tentativa de transformar esse exercício intelectual em algo divertido. Para bater um papo cult, convidamos 3 jornalistas aqui de Campo Grande que atuam nesse ramo e vão compartilhar suas experiências. A jornalista Alessandra Frazão, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 2010 e pós-graduada em Assessoria de Comunicação pela Estácio de Sá. Atua na área de assessoria de comunicação política e mídias digitais. Recentemente, aceitou o desafio de coordenar o site Cultura MS, um portal que informa sobre diversos movimentos culturais, com o objetivo de apresentar e dar voz às culturas do estado de Mato Grosso do Sul. E quem vai participar também é a Daiane Libeiro, mais conhecida como Lira nas redes sociais e dentro das redações. Formada pela Uniderp em 2010, antes de ingressar no jornalismo cultural, trabalhou 4 anos como assessora de imprensa. Depois largou tudo para virar repórter do Artes e Lazer do jornal Estado de Mato Grosso do Sul. Cerca de um ano depois, virou editora do caderno em que atua por paixão a cultura. Como editora, publica quinzenalmente a coluna La Película, destinado para resenhas cinematográficas, que também é divulgado no site nacional A Coisa Toda. Além disso, desenvolve um trabalho para uma agência de assessoria de produção de conteúdo, chamado Quanta Marketing. Tem alguns clientes na área de consumo, a cultura e também de lazer. Nosso outro convidado é o Eduardo Fregato. Graduou na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no ano de 2013. Durante a academia, estagiou na assessoria de imprensa Contexto Mídia e também atuou na criação de pautas e produção de matérias e reportagens para os cadernos de cultura e cidades no jornal impresso Correio do Estado de Mato Grosso do Sul. Após a conclusão do curso, trabalhou durante 6 meses no mesmo veículo e tornou-se o subeditor do Correio B. Com tantos talentos presentes agora, é hora de jogar na roda jornalismo cultural. Bom, para começar, contem pra gente como foi a inserção de vocês no meio cultural como jornalistas. Bom, o meu começo é o mais recente de todos, eu acho que... Eu tenho só 5 meses nessa área de jornalismo, eu sempre atuei na área de assessoria de imprensa, na área política, então, assim, a diferença é brusca. Eu aceitei um desafio de 3 amigos que mexem com essa parte cultural, essa parte de música. Eles sentiram a necessidade de um site específico que contasse sobre todas as áreas de cultura, seja manifestações, teatro, dança e shows específicos. E eu fui convidada para coordenar esse site e, assim, foi um desafio porque eu nunca lidei com essa parte cultural. Eu sempre estive envolvida, né? Na Federal teve as manifestações, eu sempre estava no meio, mas nunca profissionalmente. Então, assim, quando ele me chamou para fazer a parte da coordenação do site, de início eu fiquei meio retraída de aceitar, porque eu tive o medo de não superar as expectativas dele. Mas, assim, de início eu iria ficar 1 mês de experiência como coordenadora do site. Eu peguei o site, vamos dizer assim, como um bebê desde o início. Ajudei na produção, ajudei na criação, ajudei na definição de como seguiria esse site. E desse 1 mês de experiência, já são 5 meses de site, eu estou adorando. Eu falo que o site hoje é minha válvula de escape, porque lidar com política não é tão fácil, né? É totalmente diferente. Então, assim, é o meu momento que eu tenho para escrever sobre aquilo que eu gosto, para conversar com pessoas da área de cultura, conhecer um pouco mais essa área de cultura, que até então não tinha tanta profundidade. Está sendo uma experiência muito boa. E hoje o site é muito procurado pelas pessoas para divulgação. Muita gente, assim, que não tem tanto domínio, né, para divulgar, tem medo de pedir para um site publicar alguma coisa. Então, eles vêm até a gente
pergunta se pode publicar, a gente publica na maior tranquilidade, na maior amizade. E hoje o site está sendo conhecido e a gente espera que ele cresça mais aí, né? Que é um filho. A gente vai todo dia cultivando, alimentando e eu quero que ele cresça bastante. Então, desde já eu agradeço os meninos que me convidaram. Hoje o site ele é composto por 3 jornalistas, né? Eu, no caso, tem a Bárbara Vitoriano, também, que é jornalista, e a Marilu Garcia, que, né, quem da área cultura conhece, ela está envolvida bastante. Então, assim, e a gente está aí, eu estou adorando trabalhar com essa parte cultural, é um diferencial para mim e eu espero, assim, seguir bastante tempo nessa área. Bom, eu tenho banda de rock desde os meus 14 anos. Já toquei em todos os buracos da cidade, desde sempre. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei com o objetivo de me tornar jornalista de cultura. Porém, muita coisa aconteceu, meu orientador foi embora e tal. Eu acabei fazendo um TCC de polícia e saindo da faculdade direto para a assessoria de imprensa. Precisava trabalhar, queria fazer alguma coisa e fiquei nessa 4 anos. Só que eu nunca esqueci o que eu sempre gostei, que é a área de cultura, que é uma área que geralmente ela é deixada de lado, ela é vista como supérflua, mas ela é de extrema importância, assim como a cultura é na vida das pessoas. E aí, um belo dia, encontrei um amigo num rolê, né? E ele trabalhava no caderno de artes. E antes do Artes, eu tinha feito vários freelas para revistas, onde eu trabalhava essa área de cultura, mas assim, cultura para classe muito A. Não era o que eu gostava também. Achava um pouco excludente, eu gostava de escrever e tal. E eu vi que eu já tinha adquirido uma certa dificuldade para escrever em cultura, porque eu estava engessada na assessoria há muito tempo. E aí eu encontrei esse meu amigo e ele falou assim, tem vaga no Artes, que é o Artes e Lazer, o caderno que hoje eu edito. E eu fui lá, conversei, larguei o meu outro emprego, assumi a vaga para ganhar até menos, mas de coração mesmo, querendo um novo desafio. E eu não me arrependo, foi minha primeira experiência em redação, que a gente chama de hard news, né? Aquele fechamento todo dia afogado, as coisas caem, mas é emocionante ao mesmo tempo. E aí, depois de um ano como repórter do Artes, várias coisas aconteceram no jornal e eu acabei sendo convidada a assumir o caderno como editora, que é o que eu faço há mais ou menos quase 3 anos. E eu acho, assim, que o repórter de cultura ele não é igual aos outros repórteres, porque ele sofre muitas derrubadas, né, no dia a dia. Por exemplo, em relação às cidades, o que você cobre? Peça de teatro ou um acidente? Mas ele é o caderno mais rico de todos, que permite mais desenvolvimento pessoal, e eu acredito muito nisso. Eu já vi repórteres de cidades dando cabeçada para escrever artes e lazer, já vi repórter de artes tranquilos, escrevendo qualquer outra editoria, porque a cultura é muito mais elaborado, tem muito mais feeling de saber, de conhecer. Você tem que ser amigo dos artistas, você tem que conhecer os caras para eles te ajudarem com as pautas e ao mesmo tempo você tem que manter uma crítica, uma distância ao mesmo tempo. Então, eu aceitei o desafio de coração mesmo. Meus pais falaram que que eu poderia acontecer alguma coisa, largar um emprego melhor para assumir reportagem, mas hoje eu não me arrependo e eu gosto muito do que eu faço. É um prazer todo dia chegar, igual a Lê falou, escrever sobre teatro, dança, gastronomia, é bacana. Cultura é uma editoria que as pessoas valorizam muito. A relação fonte e veículo é bem diferente, né? Cidades, você liga, o cara não quer falar com você, porque às vezes tem relação a crime e tal. Cultura não, cultura o cara liga, ele quer falar, ele quer te atender, mas você também não pode perder o fio de saber o que é bom, o que é ruim. Então, eu, como editora, eu estou assim há um tempo já. Eu gosto bastante de editar, mas eu sinto falta da reportagem, de ir para a rua. Eu tento ir também, eu tento fazer, mesmo editando, eu tento ir, escrever, eu não paro. Eu acho que eu escrevo mais ou menos 3 ou 4 páginas por semana no jornal. Mas porque eu quero, porque o editor não tem essa obrigação, é a obrigação do repórter. E desde então, não toco mais, não tenho mais banda, mas consegui cumprir o objetivo que eu quis de me tornar uma repórter de cultura. E, além disso, eu decidi esse ano que eu ia começar a escrever críticas de cinema, porque eu acredito que falta crítica aqui no Estado em relação ao jornalismo cultural. Tem poucos jornalistas especializados, precisa ter essa crítica, esse olhar, e a gente tem no jornal colunas, por exemplo, de literatura, de poesia e tal, e eu acho válido também ter cinema, né, que é uma área que eu gosto muito, sempre me identifiquei. E aí eu comecei a aceitar esse desafio de quinzenalmente escrever. E aí eu escrevo para o jornal e para um site nacional também.
E eu acho super divertido, porque cultura é uma coisa que você faz feliz. Que, às vezes não, né? Às vezes cai tudo, tá tudo errado, mas beleza. Mas na maior parte do tempo você faz feliz, satisfeito. E as coisas te tocam, e isso é muito bacana. E estamos aí. Bom, uma história muito parecida com a da Lira, porque eu comecei estágio de assessoria com ela, na mesma empresa. E então, nós dois éramos os assessores que não queriam ser assessores. Minha relação com a cultura foi... eu já escrevia para um site de cultura pop na internet, nessa época de estágio de assessoria. Eu imaginava que eu queria fazer isso, mas na faculdade eu sempre fiz jornalismo em direitos humanos, que era a minha maior preocupação. Assim, acho que por influência até dos professores, de alguns professores, eu nunca fui para o jornalismo cultural. Meu TCC foi direitos humanos, todas as minhas matérias eram voltadas para isso. Mas assim que eu comecei estágio na assessoria de imprensa, passou um ano e eu vi que não era isso que eu queria, não era aquele universo que eu queria estar. E fui procurar emprego em redações. E havia uma vaga no Correio do Estado para o Correio B. Eu nem pensei muito se era aquilo que eu queria estar na redação. Então, foi meio assim, era para ser mesmo. Aí eu fui aceito e estou lá desde então. Eu me formei e fui efetivado. Estou lá há 3 anos, acho. 3 anos. E nos últimos 2 meses eu estou como subeditor, cobrindo a licença de um colega. E é o que a Lira falou, a gente que faz cultura tem uma facilidade muito grande por conta do nosso texto mesmo, a gente tem que trabalhar mais o texto, às vezes nosso texto chega a ser tão importante quanto a matéria, em caso de comportamento e tudo mais. Então, quando era estagiário, eu fiz cidades, fiz site do Correio do Estado e meus textos eram todos cortados pelos editores, né? Que eu floreava tudo, fazia ironias, eles cortavam tudo. Mas eu percebi que eu tinha essa capacidade, essa facilidade. Mas eu sempre quis voltar para a cultura mesmo. E eu gosto muito de trabalhar onde eu trabalho pela liberdade mesmo. Porque você não pode escolher o acidente que você vai fazer, né? Se você quer fazer um acidente de carro, uma moto. Mas a cultura você pode escolher do que você quer falar, de qual espetáculo, qual abordagem. Se acontece um evento, uma premiação nacional, você pode escolher qual artista você vai destacar. Assim, claro, pensando no que o público, o que você considera mais importante para o público, mas ainda assim é um julgamento seu. Isso também é, de certa forma, uma crítica, né? A gente tem essa liberdade de direcionar. E é isso que eu mais gosto em cultura e eu acho que é por isso que eu vou continuar por esse caminho, não tenho vontade de mudar de editoria. É isso. Estamos de volta no Joga na Roda e eu queria saber de vocês como funciona a demanda por parte do público por esse tipo de informação um pouco mais especializada. Como é que funciona essa relação com eles? Relação com o público, você diz? Assim, meu editor-chefe, que é uma pessoa que eu gosto muito, né, vamos defender aqui, por ele só teria novela, porque a gente sabe que a demanda é muito grande por novela. Mas como o caderno ele é muito robusto, permite você atender as demandas dos leitores, né? Então eu tenho ali 2 ou 3 páginas com novela, tranquilo. E também permite você atender as demandas da classe, você fazer matérias interessantes, você colocar o Oscar, você colocar a menina cineasta que ganhou um prêmio em Brasília, mas é daqui. Então, é bem tranquilo, assim. A gente atende as demandas do leitor, sim. A gente recebe muitos recados assim, do leitor. Eu gostaria de uma matéria sobre
de saúde sobre fisioterapia. Eu gostaria de ver mais sobre o cinema local. A gente recebe essas demandas e a gente corre atrás com gosto. Porque a gente percebe que o cara está lendo o jornal e que ele gosta do artes, porque ele se dispõe, ele tem o trabalho de ler e ligar no jornal e falar, eu gostaria de ver tal coisa. E quando isso chega até a gente é maravilhoso. Você sente assim, poxa, que legal, né? É uma demanda que vem do leitor? E a gente atende com o maior prazer, porque é bacana. Você saber que o cara está lendo, que ele se dispõe a falar com você e ele tem ideias que, assim, claro que tem coisas que você vai falar, puxa, eu não vou fazer matéria sobre alguma coisa muito, muito surreal, assim. Faça matéria sobre a minha loja. Não dá, mas a gente tenta atender as demandas que a gente acha que são válidas e a maioria isso que é legal. Também existe a demanda da assessoria de imprensa, né? Eu sempre sou muito sincera com o assessor de imprensa que me liga. Se ele me ligar na hora do fechamento, eu dou um xingão nele, porque eu tô lá com 3 páginas abertas, repórter falando, diagramador me xingando, não sei o quê, uma dinâmica difícil. E eu sempre falo para os assessores falarem comigo pelo Face, não me ligarem, mas sempre acontece. E tem a demanda deles indicarem pautas para você e você avaliar, se você quiser. Você não é obrigado. Se uma assessoria te manda um kit de perfume, você não é obrigado da matéria. Isso é uma coisa que ninguém tira da gente. Você pode achar legal? O produto pode. Você pode falar, poxa, bacana a ideia da pauta, o gancho. Aí você conversa com o seu assessor e fala, eu quero a matéria, eu achei legal, você amarra com ele e faz. Mas você também não tem obrigação. Eu acho que a maior demanda do jornal são os leitores, sim, de qualquer veículo, site. Mas você tem que ter um filtro seu, como jornalista. Eu tento filtrar bem as coisas. Eu não vou dar matérias machistas, preconceituosas, eu me recuso. Até às vezes tem matérias que vêm de agência que eu avalio que, meu Deus, aquilo é um absurdo. Por exemplo, a gente teve uma novela um tempo atrás que tinha... A princípio era uma travesti, depois virou um crossdresser. Mas as matérias vinham todas como o travesti. Eu não aceito isso, eu acho que é a travesti. Então, eu mesma modificava aquilo porque eu acredito, até porque também a gente não queria tomar um processo da Associação das Travestis, né? Também tem essa questão. Então, a demanda a gente atende, mas existe um filtro, existe uma forma de olhar aquilo com um olhar mais crítico. Mas, vindo de leitor, assim, faça matéria sobre tal coisa e a gente achar legal, a gente atende na hora. Não sei eles. A gente tem... Pode falar. A gente tem nossos temas fixos já, que a gente sabe que dá leitura, que as pessoas gostam. Então, domingo é gastronomia, segunda tem saúde, quinta é turismo. Mas no restante da semana a gente faz esse rodízio entre capas de comportamento, capas de cultura, sempre buscando agradar a todo tipo de público. Uma coisa que meu editor me falou logo que eu entrei no jornal é que o dia que o jornal recebe mais ligações de leitores é quando a cruzadinha sai errada. E meu tempo lá é verdade. Se a cruzadinha sai o resultado errado, é o dia inteiro com pessoas ligando. Mas, assim, o que eu percebo é que, apesar dessa vontade de ler sobre novela, sobre cruzadinha, eles buscam isso, mas eles acabam lendo o restante do jornal. Afinal, eles compram para isso, mas eles leem o restante e a gente recebe esse retorno sempre das matérias. Um maior exemplo é a saúde. E a questão da cultura mesmo, dos espetáculos, a gente sempre busca ouvir muitos artistas, que são os mais interessados, né, sempre. Então, sempre está em contato com os artistas para saber o que está acontecendo, o que eles consideram importante para a gente avaliar. Esse bom relacionamento com o artista é muito importante. Tanto que mesmo se você briga com o artista, ele não vai te excluir do Face. E ele vai continuar falando com você, mesmo num climão, porque um precisa do outro, né? Então, acho que essa é a principal relação, assim. A assessoria, acho que a Lira falou já bem sobre. O bom da assessoria é isso. A gente trabalha em assessoria, a gente sabe... Trabalhou, né? Pô, você quer emplacar um cliente... Nossa, você quer uma página inteira daquele assunto, às vezes nem é importante. E acho que cabe ao jornalista de cultura falar, olha, amigo, calma, não se empolgue tanto, essa pauta... Então, eu acho que tem que ser sincero. Eu gosto de assessor sincero. Por exemplo, também. Uma vez ligou uma moça e ela falou assim, se você não tiver nada de bom e interessante para colocar, eu tenho uma notinha. Aí eu falei, nossa, deve ser muito bom. Mas o pior é que era verdade, era uma coisa que a gente só colocaria em último caso, tanto que a gente não colocou. E eu gostei dessa assessor que já tem sinceridade. feeling, né? Já Porque sabe tem não gente vai. que liga te vendendo a melhor pauta do mundo e você vê, é uma coisa totalmente
comercial e que não vale para o jornal. Então, é bom quando o assessor é sincero, porque evita um tempo de você ficar conversando, de você ter que enrolar, a pessoa te enrolando e você querendo enrolá-la de volta, querendo desligar. Então, isso evita bastante, a gente tem pouco tempo. Então. E nessa demanda de assessor, cultura é o mais assediado. Porque, assim, cidades liga para a assessoria da prefeitura porque caiu, sei lá, uma bigorna na cabeça de alguém e quer uma resposta, né? De uma coisa negativa, geralmente. Dificilmente a cidade liga para uma assessoria falando: oi, tudo bem, te adoro, vamos conversar. Não. É para bater mesmo, né? Essa é a obrigação. E cultura é o oposto. Eles vêm atrás, eles querem ajudar porque eles querem emplacar o cliente e é positivo. Então, é um caminho inverso, né? Então, tem que ter muito cuidado nesse tipo de demanda, porque você fica... Tem coisas muito boas, tem coisas muito ruins, tem que filtrar bem. E eu acho sempre ser sincera. Se o cara me liga às 5 da tarde, coitado, ele vai ouvir, porque eu falo: cara, desculpa, eu não tenho como te atender agora, eu tô fechando. Saiba os horários de ligar, né? Não fica ligando quando não deve. Mas existe a demanda e não sei se site é diferente. Então, site é bem diferente, porque a todo momento a gente recebe, principalmente inbox, e-mail. Eu abro o meu e-mail particular, porque até então o site estava em construção, tudo. O meu e-mail, antigamente, era 10 e-mails por dia, hoje são 100, 200, a galera já começa a mandar bastante coisa, então é bem diferente. Porque o online você pode botar a qualquer hora, né? Qualquer hora você coloca a matéria e tá lá. Só que o que a Lira falou é verdade, você tem que ter um pouco de cuidado com a assessoria de imprensa. Eles querem ajudar, mas às vezes as matérias que eles nos mandam não é tão interessante colocar. Então você tem que ter o filtro. Às vezes, assim, igual, por exemplo, no site Cultura, como está começando, a gente até coloca a matéria no site, porque a gente tem a via de mão dupla. A gente quer crescer, né, mostrando essa matéria, e o pessoal também precisa da nossa divulgação. Só que, assim, futuramente a gente vai fazer isso, eu começar a filtrar, porque já está começando a aparecer uma leva de e-mails de bastante coisa que pra gente não é tão interessante dar, sabe? Então, assim, a gente tem temas específicos, assim, que dão maiores cliques, né, que a gente fala, que são teatros e shows, né, que a galera procura. Mas, assim, o nosso foco do site, pelo menos específico, são agendas. Mas não agendas no sentido de, fulano vai tocar na movie, DJ vai não sei o quê. Não. São agendas específicas para família, para jovens. Então, assim, tá tendo estação cultural lá na Orla, tá tendo o encontro dos meninos por exemplo, do Sarravulho. Então, assim, o Sesc Morada, a gente tenta dar essa coisa mais, assim, mais Campo Grande mesmo, sabe? Mais estado. E outra coisa, a gente se preocupa muito com os estados do interior. Então, diariamente, a gente entra no site das prefeituras para ver matérias específicas de cultura. Então, assim, por exemplo, tem matérias de Cidrolândia, tem matérias de Três Lagoas. No início, a gente começou devagarzinho. Hoje, eu tenho acesso à assessora específica de cultura de lá do Departamento de Cultura de Três Lagoas. Então, diariamente, ela manda para a gente. Rio Verde, que é um município pequenininho, tem também. Então, assim, você tem que cuidar de Campo Grande, mas também não pode esquecer do interior. Porque o interior é esquecido, querendo ou não, culturalmente falando. Então, assim, tem banda do interior, por exemplo, de Rio Verde, tem uma banda que é maravilhosa e ninguém conhece. Então, assim, é legal quando o site dá esse furo de reportagem, sabe, de banda. Então, assim, no site, no meio online, é mais tranquilo, porque a qualquer momento você pode colocar o texto no ar. Então, a assessora me liga: Lê, vai ter isso lá num bar tal. Você põe, o que é? É uma banda. Então, você tem que ter aquele cuidado de ligar para a banda. O que vocês querem que eu coloque? Vocês querem que eu coloque a história de vocês? E faz todo o texto. Então, assim, o site, ele quer mostrar essa parte de cultura, mas a gente também não quer esquecer o interior. Então, assim, a gente conversa diariamente com o público. Tem alguns, assim, que se destacam, ligam, mandam mensagem todo dia por inbox na fanpage do Cultura. Olha, vocês podiam falar sobre a banda tal. Vocês podiam falar sobre o encontro que vai ter lá na Parque das Nações Indígenas. A gente se interessa muito com a dica do leitor. Porque, assim, a gente fica atenta com todos os eventos, mas sempre vai passar um evento que a gente não vai ver. Porque nós somos em 3, e em Campo Grande, querendo ou não, no Mato Grosso do Sul, são tantos eventos que acontecem, a gente não quer deixar de dar esse evento. Só que, assim, a gente precisa da ajuda do público também, né? Que vê o evento e que dê esse toque pra gente. Então, assim, é diferente, a gente quer atender o público, mas também tem que saber filtrar, porque tem coisas que, infelizmente, a gente tem que ser sincero e falar: olha, não vai dar, não vai rolar no site, mas, assim, se você tiver uma outra, manda pra gente. Então, assim, você meio que bate, mas também você alisa, sabe?
Então, assim, você tem que jogar real, porque hoje em dia é assim, não adianta você querer colocar tudo. Você, igual você recebe um perfume, você tem que botar só porque você recebeu, você não é obrigado. Você recebeu, a pessoa mandou, você coloca se você quiser. Se você colocar forçado, o texto não sai do jeito que fica legal, sabe, sobre o produto. Acaba ficando aquela coisa meio informativa, sabe? Você subestima a inteligência do leitor, né? O leitor vai sacar sabe que aquilo é publi editorial. E é uma forma de enganar você falar de um produto sem estar lá publi editorial. Eu acho enganação. Então, a gente tenta... Por exemplo, a gente tenta fazer uma via de mão dupla. A gente faz a culinária, que é uma página inteira, o nosso repórter vai lá, ele faz a receita, o culinarista ensina, e a gente coloca o telefone do restaurante. Ah, isso que eu sinto falta, sabia? Não, mas isso é uma abertura que cada veículo tem, né? Tem veículos que não aceitam. Não aceitam. Isso foi uma demanda do meu editor, não fui nem eu que falei. Eu achava justo. Porque o cara se dispôs a fazer o negócio, não cobrou nada do jornal. Aí a via de mão dupla, ele vai ter uma página inteira de mídia espontânea. Então, eu acho justo, mas o leitor sabe que aquilo foi feito, realmente feito. O cara não comprou espaço no jornal para pôr o telefone. É uma coisa espontânea. Então, vocês podem ver que as fronteiras são super tênues, né? Você vai ali, tem que ter muito equilíbrio, muito tato, porque não é fácil. E cultura é uma coisa que as pessoas se importam muito. Mesmo sendo uma editoria que fica um pouco de lado, as pessoas se importam bastante. Bom, esses tempos atrás a gente fez um podcast sobre esse mesmo assunto e a gente fez um formulário e lançou nas redes sociais perguntando para as pessoas, os jornalistas, os assessores, os artistas, sobre algumas coisas do jornalismo cultural e o que faltava no jornalismo cultural. E a gente teve muitas respostas que faltavam crítica. Faltavam crítica com relação aos espetáculos, não é porque você foi convidado que você tem que falar bem, todas aquelas questões. E eu queria saber de vocês se realmente falta essa crítica e por que aqui no Estado faltaria, teve essas respostas. Eu sei que a Lira faz crítica, então eu já vou me explicar. Eu não faço. Vamos defender. Na questão do Correio do Estado, é aquele negócio que ela falou a gente não é valorizado. Então, a gente não... No nosso caso, existe uma dificuldade de estrutura mesmo, de você ter uma equipe para ir nos lugares, de você ter o respaldo da empresa para fazer. A gente podia fazer isso de forma independente, nós mesmos... Sim, existe esse esforço. Quando eu vou a um espetáculo, eu tenho tempo, eu faço uma resenha. Se eu vejo um filme que está sendo muito falado, eu tenho tempo, eu faço a resenha, publico. Mas não é um fixo. O meu editor, ele já teve uma resenha fixa de cinema e ele, por muito tempo, foi um crítico de música. Tanto que tem várias inimizades entre os artistas, várias histórias bizarras, porque ele criticava. Mas isso, ele foi perdendo essa capacidade. Ele tem outros empregos e não tem mais tempo de fazer. Quando eu entrei, tinha o Ruído, que era uma coluna semanal, que a gente fazia crítica. Mas por uma questão de estrutura mesmo, por equipe reduzida, a gente não somos pouquíssimos. Da demanda corrida e a falta de estrutura de você ir à noite sem fotógrafo para algum lugar longe, etc. Fica difícil, mas realmente falta. É uma coisa que realmente precisava ter mais. Eu até recebo mensagens de artistas pedindo, você não vai fazer resenha? Às vezes eu tento fazer, não acho espaço, entra anúncio, já fui no espetáculo, escrevi uma resenha, entrou um anúncio, aí ficou para depois, não sei o que lá, não deu certo. Então, é uma crítica, acho que contundente, certa, e que é uma coisa que realmente precisa melhorar. A Lira já chutou o balde lá no Estado MS e plantou a coluna dela. É que assim, eu acho que o meu atual editor é o meu 5º ou 6º editor em 3 anos. E ele tem uma visão diferente, né? A gestão dele tem uma visão diferente de que é importante aproximar os leitores através de colunas, de opiniões, de textos. Então, quando eu falei para ele que eu tinha vontade de criticar cinema, que é uma coisa que eu acho que eu já tenho um embasamento legal depois de anos na reportagem, ele adorou a ideia e me cobrou, porque eu fui deixando de lado pensando, não vou ter tempo, aí ele já vem, não, vamos fazer. E assim, qual que é o negócio? É exatamente o que o Eduardo falou. Sabe, você tem 8 páginas para fechar, você tem 7 matérias para fazer, você tem que correr atrás de pautas encomendadas, às vezes, da direção, você tem que ligar para um artista a determinada hora, para outro depois, e você tem que fazer isso em 5 horas. Entendeu? Como é que você vai parar para, não, vou assistir esse filminho aqui e vou criticar ele? É difícil, é muito difícil. Quando eu era repórter,
um dos meus editores cobrava muito isso, falando, vocês têm que analisar o que vocês estão fazendo. Porque pensa, a gente tem ali a pauta, vai ser lançado um filme X, certo? Um filme local, de um cineasta daqui. Aí você não viu o filme, aí você escreve uma matéria baseada no release e no que o artista fala. Você liga pro artista, você liga pro produtor, mas ninguém viu esse filme. Aí você fala, não, esse filme é assim, artístico, darará, depois você vai assistir o filme, é uma porcaria. Já pensaram nisso? Já aconteceu comigo. Aí você, entendeu? Você tá falando de um negócio que você deveria dar respaldo sim, deveria criticar sim, porque afinal você vendeu uma coisa e você precisa saber se ela é boa realmente. O ideal, no mundo perfeito, a gente teria, né, assim, escrevi a matéria, vou lá ver e vou resenhar. Todo dia a gente ia poder fazer isso. Mas assim, correria. Eu tenho dificuldade, às vezes, para mandar repórter fazer pauta normal. Que dirá para ir fazer crítica. O famoso café com leite, né? Vamos ali cobrir não sei o quê. Já é difícil me derrubarem. Ontem mesmo, uma luta para fazer uma culinária. Porque cidades marcou, economia marcou, não sei o quê. Artes é a última coisa, sabe? Você briga para conseguir. E aí, então, eu acho até que é uma falha, assim, não ter crítica no Estado, como ela falou. Precisa de crítica, sim, porque, assim, a crítica, ela embasa também o artista. E outra coisa, tem editais que eles precisam de crítica em jornal. Porque assim, para você validar um edital, você tem uma série de regras, né? O cara, ele tira um dinheiro ali, ele ganha um dinheiro público para fazer algo, né? Fazer um projeto. E o final, ele tem que entregar uma série de documentações. E crítica é uma documentação também num jornal. Então, os artistas vêm mesmo, eles cobram. Alguns não gostam, tá? Muitos são muito vaidosos. Você fala que o negócio é ruim, ele fica bravo. Eu já fui jurada num festival de cinema. E eu vi ali, sei lá, de 10 filmes, eu vi 9 que a gente deu matéria. E muitos eram muito ruins, assim. Muitos eram filmes que o release era tão pretencioso. E eu vi o filme, e eu lembrei da minha repórter escrevendo aquilo. E eu falei, Jesus. No dia eu sentei com um repórter do Campo Grande News. Eu falei, será que a gente não está criando um monstrinho? Que daí, se eu criticar esse cara, ele vai achar ruim, ele vai ficar bravo, ele vai xingar o jornal, ele vai postar no Facebook, ele vai difamar todo mundo. Entendeu? A gente precisa acostumar os artistas à crítica. Porque, assim, como a gente não está fazendo, porque a gente não tem tempo, eles estão ficando acostumados a achar que tudo é bom. E desculpa, a produção cultural é muito livre, mas tem coisas boas e tem coisas ruins. Isso é óbvio, né? E também tem gosto, cada um gosta de uma coisa, mas a crítica ela é pessoal. É o repórter cultural que faz, no entendimento dele, a crítica. Mas aquilo reverbera para todo mundo. Porque a pessoa lê, putz, verdade, se o fulano tá falando que é ruim, eu acho que eu nem vou ver. Entendeu? Então, falta crítica, só que é por uma questão estrutural e falta de tempo, falta de gente. Você não entra na redação de cultura já sabendo fazer crítica. É um bom tempo, trabalhando, entendendo o conceito, para você conseguir. Eu tenho a coluna, a película, porque eu sentia muita falta de passar esse feeling de, puxa, que negócio bom pro leitor. E, assim, como eu sou editora, eu tenho esse desafio de não parar de escrever. Porque, em tese, eu não preciso escrever todos os dias. Em tese, eu posso demandar tudo para as pessoas, para os repórteres, e falar, não, beleza, eu vou editar. Mas, como profissional, eu não acho saudável, porque meu texto se engessa, eu perco contato com as fontes. Então, como eu gosto muito da rua, eu me proponho a escrever. E, numa dessas, eu falei, puxa, o que me fez querer escrever foi o filme Mad Max, Fury Road. Eu fui assistir, eu saí do cinema assim, transtornada com a qualidade do filme. E eu resolvi que eu quero resenhar grandes filmes. Não precisa ser... Eu não tenho critério, só vou resenhar filme regional. Não, se eu fizer isso, acaba minha resenha, porque a produção não é tão intensa. Vou resenhar cinema, em geral. Qualquer coisa que eu assistir. E tem sido muito legal fazer essa crítica a cada 15 dias, né? Eu tenho recebido muito feedback da coluna, muito mesmo. Até porque eu publico ela num site também. E eu tenho a oportunidade ali de falar sobre temas muito importantes, referentes aos filmes. Por exemplo, Mad Max é um filme que tem um plot feminista. E é muito importante aquilo. É um filme de ação, onde a protagonista ela não é sexualizada. E tem N coisas dentro do filme. Então, eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Estou querendo muito resenhar o Que Horas Ela Volta, que é um filme bárbaro, é sensacional. Eu consegui... E, assim, tem isso também, né? Você fala com o artista, porque eu pude entrevistar a Ana Mulaert, né? Aí, ó. E aí tem essa coisa de eu entrevistei o artista, vou resenhar o filme dele, mas vou escrever também sobre o filme.
E é muito legal isso. Eu acho que é bem necessário, tá chocado. Vai sair nas próximas semanas do Jornal Estado. Tá, sabendo. E é isso. E eu acho muito importante mesmo a crítica, mas não vamos crucificar os jornalistas por não fazerem, porque realmente é muito difícil. Eles vão saber disso daqui a pouco. É que também você tem que pensar para um lado, até igual eles falaram, tem artista que não aceita crítica. E às vezes a crítica que você faz não é para afetar o artista, é uma crítica construtiva. Fala, por que você não pode melhorar? Não ficou tão legal? Então, assim, tem artista que infelizmente não aceita. É a questão de ego. É igual o jornalista quando corta texto, já viu? Quando tá na redação, o editor vai lá e corta o texto, fala, ai, não, né? Tem jornalista que não gosta que corta. Eu não tenho problema, pode cortar. Mas, assim, o que eu acho, assim, por exemplo, eu sou nova, então, assim, eu tô caminhando, né? Diferente da Lira, que já tem bastante tempo, diferente deles, né? Mas assim, o pouco que eu já estou no site, que eu já estou nesse setor, eu já pude sentir isso, que tem artista que não aceita muita crítica por achar que a crítica vai acabar com a carreira dele. Não, se ela criticar, acabou, minha vida acabou, vou me jogar da ponte, né? Mas não, às vezes assim, a crítica é um olhar diferente do artista, é um olhar assim, nós jornalistas, querendo ou não, nós somos meio que a defesa do público, sabe? Se a gente, igual a Lira, gostou do filme Mad Max, cara, eu curti o filme. Então, se eu curti, muita gente curtiu. Muita gente vai curtir. Então, a crítica é construtiva. Infelizmente, aqui faltam pessoas que saibam fazer crítica. E quando tem gente que faz, o artista não aceita a crítica. Então, assim, a gente tem que começar a conversar com os artistas. Olha, a crítica que eu vou fazer do seu trabalho é construtiva. Sabe, conversa numa boa, né? Esse relacionamento com o artista mesmo, que infelizmente o ego é um pouquinho ferido, mas que, querendo ou não, todo mundo vive à base de críticas. A vida da gente é baseada em crítica, construtiva principalmente. E tem dois lados também. A gente sempre compra matérias de agências, matérias nacionais. E a gente pega muita crítica da Folha Press, no caso a Folha de São Paulo. E, por exemplo, toda quinta-feira eu dou cinema no Arts, né, na capa, o lançamento do dia, porque quinta-feira os cinemas renovam seus filmes, né, sempre lançam 1 ou 2 filmes. E eu vejo que a Folha Press faz crítica, assim, rançosa. Muitas vezes eles xingam, cara, Mad Max, eles meteram o pau. Eu nem quis assistir o filme quando eu li a crítica. Depois que eu fui ler em alguns blogs feministas que eu entendi a grandiosidade do filme, eu fui assistir e eu nunca me arrependi. Mas eu vejo que eles criticam muito... tudo é ruim, sabe? Tudo é uma porcaria, nada é bom o suficiente. Existe esse ranço da crítica. Tem que tomar muito cuidado para você... não, porque, assim, às vezes parece que o jornalista de crítica, não aqui, porque não tem muito, mas lá fora, ele tem medo de gostar daquilo, de achar aquilo bom. Então, ele sempre encontra um defeito. Eu acho que é disso que os artistas têm medo, um pouco. Porque eles podem achar que o jornalista está criticando só para parecer bonzão, tudo é ruim. Tem um cara chamado André Forastieri, que é o crítico de São Paulo, que eu quero matar ele toda vez. Porque eu sei que ele é um crítico rançoso, que ele pega e critica porque nunca nada é bom, sabe? O que é bom para ele, afinal? E assim, a cultura, ela tem uma tendência, às vezes, a ir para o lado erudito, para o lado classe A, para a cultura música clássica, e esquecer as manifestações que eu adoro, que são, para mim, são folk comunicacionais, que é tipo, funk, cara, nasceu na periferia, salva várias pessoas. Rock, underground, punk rock, não sei o quê. Sabe, essas culturas, elas são vistas pela crítica de uma forma negativa. Porque existe esse ranço, essa coisa de, não, eu sou um crítico erudito que só gosto... Vamos gostar de coisas populares. Por que não? Qual o problema? E assim, e tem o outro lado também, que é você fazer uma crítica positiva só para agradar o artista. Então, são duas vertentes. Uma é você não gostar nunca de nada porque você acha que você é muito foda. Desculpa. Você acha que você é muito bom. Desculpa mesmo. Que você acha que você é muito bom naquilo e nada tá bom, que é o que eu sinto um pouco dos veículos nacionais. Sabe, às vezes eu leio e eu nem considero, se eu quiser assistir aquilo no meu âmbito pessoal, se eu quiser ir no cinema ver aquilo depois, eu nem dou muita bola, porque eu sei que a Folha Press vai falar mal independente de qualquer coisa. É uma coisa que a gente tem, né? Por exemplo, filme Transformers, Vingadores, eu não sou muito fã dessa vertente do cinema, mas eu acredito que tenham milhares de fãs, pessoas que gostam, que ficam felizes assistindo. Aí eles vão lá e batem, e falam, poxa, sabe? Considera o que é bom e ruim de verdade, não tem aquele ranço. E também, vou ver essa peça que vou falar bem, sabe? Até hoje, eu fiz uma crítica positiva, que a menina falou assim, olha, eu gostei muito da sua crítica, uma cineasta daqui,
mas eu acho que meu filme não é tão bom assim. E eu gostei muito do filme. Aí eu falei, não, seu filme tem falhas. Mas eu acho que a mensagem que ele passa é tão bacana que tudo bem. Entendeu? Eu fiz uma crítica construtiva. Então, tem que olhar esse lado. Não é só, vamos criticar isso aqui, isso aqui. Você tem que tomar cuidado para não pegar muito no pé, à toa, só porque você não gosta. Eu sou... eu sou muito hipster, sabe? Eu não gosto de funk, eu vou falar muito mal. Entendeu? Porque você tem que ter um filtro coeso, assim. Você não pode discriminar as coisas só porque você está criticando. Crítica não é discriminação, é uma crítica. Então, ainda mais a gente vive num mercado cultural no Brasil hoje que ele é muito plural, sabe? Tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, essa coisa do funk mesmo. Eu não sou fã, mas eu admiro muita coisa dentro do funk. Por exemplo, eu descobri que existe funk, como que fala? De responsabilidade. De falar de problemas, de crime, funk de ajudar... Social. Funk social. Falei, gente... E tem uma mulher fazendo funk social, que eu acho muito importante. Falei, gente, sabe? Ter esse olhar aberto, esse olhar até ingênuo das coisas é bom. Porque você não vai ficar falando mal à toa e você não vai ficar, ai meu Deus, vou falar bem só pra depois não ser rechaçado pelo artista, né? Tem esse lado da crítica. Estamos de volta e, para finalizar, eu gostaria que vocês me falassem um pouco sobre o que nós, enquanto acadêmicos, quando nos formarmos, devemos ter ou ser para ser um jornalista cultural e também dicas, né, para quem quer seguir nessa área. Eu acho que mais do que ser qualquer coisa, você precisa gostar e consumir cultura. Música, filme, livro, série, o que for. Se você gosta mais de uma cultura mais elitizada, como a Lira estava falando, que vá a peças, se você gosta de cultura pop, que veja séries, veja filmes. E se informar bastante, ler. Eu acredito que elas também, a gente lê muita crítica, muita resenha. Mesmo que a gente não tenha tempo de ver o filme, a gente sabe o que está sendo falado do filme. E aquilo, uma coisa que a Lira sempre fala que eu gosto muito é que não existe isso, eu gosto de tudo, eu sou eclético. Isso é mentira. Mas você tem que estar aberto a tudo, sabe? Pelo menos conhecer, não julgar. Você tem suas preferências, você tem as coisas que você implica, mas você está aberto, sabe? Você conhece. Eu acho que é por isso que eu fui por esse caminho. Isso que me fez entrar para a cultura e dar certo. Eu concordo com o Edu. Esse lance de ser eclético, ninguém é eclético, gente, vamos encarar, né? Se ser eclético é gostar o que está em alta no mainstream, na cultura pop, você não é eclético, você gosta da cultura pop, né? E eu acho que o importante mais do que tudo é não ter preconceito com as coisas. Porque em cultura você vai cobrir muita coisa, você vai cobrir... A gente sempre fala que ser repórter de cultura é ter uma vida high-low, né? Alto e baixo. Um dia você tá lá, entrevistando a Ana Mui Laerte, né? Outro dia você... Não, é brincadeira. Um dia você vai e viaja por uma grande empresa para cobrir uma peça com artistas globais. Outro dia você tá fazendo matéria sobre aquela criança que saiu da miséria porque aprendeu a tocar violino. É muito high-low, assim. Um dia você tá no glamour do teatro, outro dia você tá lá na redação, enchendo a cara de café sem almoçar porque você tem que cobrir não sei o quê. Então, não tenha nem preconceito. As coisas diferentes, nem sempre elas são ruins, muitas vezes elas são, mas também não são. E não tem esse ranço de, eu sou jornalista cultural, só cubro tal coisa. Não, abra para tudo. Eu já tive editores que eram assim de, só cultura fronteiriça que presta, não sei o quê. Mas eu ia lá e botava o que eu queria, porque eu acreditava nisso, é legal. Outra coisa importante também é o que o Dudu falou. Leia muito. Se abra para as coisas que você gosta. Por exemplo, você gosta de teatro? Beleza, eu só fui em peças assim. Vá no teatro que acontece na Orla também. Vá no teatro que acontece lá no Araci, que é de peça independente. Procure os grupos daqui. E assim, eu acho engraçado, sabe? O Campo Grandense tem aquele tédio e reclama que não acontece nada aqui. Abre o jornal, tá tudo lá, tudo, de verdade. Abre o Correio, abre o Estado, olha o site da Lê, porque a gente descobre até coisas que nem... Porque assim, pensa, o artista, ele não tem... Os artistas daqui, né? Eles não têm assessoria, eles não têm grana para pagar um assessor. Eles investem no que importa, que é a produção cultural deles.
Então, a nossa obrigação é descobrir isso e pôr no jornal. Para o leitor abrir e falar, puxa, vai acontecer peça na Orla hoje. Então, olhe, tenha esse olhar de descoberta também, né? E assim, o que eu falei no começo, não se deixe... não fique triste se você não arrumar um emprego. Você é jornalista de cultura amanhã. Se você puder pegar uma assessoria que produza conteúdo para a cultura legal, assim, vá por esse lado, assim, escreve para uma revista, veja um blog para você trabalhar, porque assim, ninguém cai de paraquedas na cultura e fala, não, já sou jornalista cultural. É um crescente, né? Aos poucos você vai crescendo e é legal fazer outras coisas também dentro da cultura. Eu acredito muito que a cultura, ela te isenta da barbárie, sabe? Ela é o que separa a gente da barbárie. Aquele dia terrível que você teve, tudo aconteceu errado, você senta e abre o jornal, abre um site, você lê alguma coisa de cultura, você lê um blog, você vê no Facebook, aquilo alivia você, sabe? É por isso que eu acho que os cadernos de cultura dos jornais ficam por último, porque vem toda aquela carga pesada, polícia, nanana. Aí ele abre o caderno, aí ele olha, puxa, matéria sobre pets, que é super legal, o Correio também tem. Poxa, bacana. Aí ele abre aquela novelinha lá que ele vai assistir no fim do dia. Entendeu? A gente tem esse poder de sensibilizar, de aliviar. Então, é importante ter essa vontade também de fazer isso pelo leitor. Porque eu já tive repórteres lá no Artes que eles amavam cidades. Ele ficou um tempo comigo, trabalhou comigo um tempo, mas não é meu negócio, eu não gosto de cultura. Assim, a pessoa até se engajou. Ela até tinha o rolê dela de, não, eu gosto de tal coisa. Mas o que ela queria era cidades, que é uma repórter muito boa, por sinal. Mas quando o cara gosta daquilo, ele tem que ser sensível, ele tem que fazer análise crítica, ele não pode ter vaidade, isso é muito importante, porque a gente já vai lidar com muita vaidade, de todos os lados. Então, se a gente tiver também, poxa vida, né? Por isso que eu acho que esses caras de fora, eles entram em erro muitas vezes. Tipo, a Folha de São Paulo entra em erro. Porque eles têm a vaidade deles também, sabe? Então, você fala, poxa, é complicado, assim. E não desista de fazer cultura. Todo mundo pensa, vou sair, vou arrumar um emprego de assessoria, tal, ganhar dinheiro aí. Mas não é bem assim, sabe? O jornalismo é uma profissão muito difícil mesmo. A gente batalha muito. Ninguém fica rico sendo jornalista. As pessoas fazem por amor mesmo. E tem que ser assim para a gente se livrar dessas vaidades. Mas não desistam por causa disso, porque é muito enriquecedor ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que é high-low ser jornalista de cultura. Um dia você está super feliz fazendo uma coisa muito legal, outro dia você está fazendo uma coisa mais ou menos. Tranquilo. Se você amar aquilo, os dias ruins vão ser só mais um dia, entendeu? Quando você estiver em São Paulo, com o Itaú Cultural pagando tudo para você, você fala. Uma coisa que quero falar também, as pessoas sempre, desde que eu estou trabalhando num caderno de cultura, que sempre mais perguntam para mim, o que você acha do cenário cultural de Campo Grande ser tão ruim, não tem muita coisa. É o que a Lira falou, gente, é só abrir o jornal mesmo. O Sesc tem peças do país renomadas, de graça, toda semana, mês, tem coisa chegando e as pessoas não sabem, sabe? Então, eu acho que se você quer ser jornalista de cultura, tem que sair desse senso comum de achar que é tudo, não tem nada aqui, nada acontece, porque muita coisa acontece mesmo com a crise dos editais, mesmo sem dinheiro, os artistas estão se virando, não sei como, de onde eles tiram dinheiro, queria saber, mas eles estão fazendo muita coisa. E outra coisa que eu acho que é legal, uma coisa característica minha, apesar de eu não acreditar em astrologia, mas dizem que é geminiano, você lê sobre tudo e não se aprofunda muito em nada, mas você sabe sobre tudo, entende? Eu me aprofundo nas coisas que eu gosto, mas, ao mesmo tempo, de tudo eu quero saber um pouco, acho que isso é importante. Meu editor adora tirar sarro de mim, me chamar de nova geração, quando ele fala nomes antigos do cinema, da literatura, e eu não sei quem é. Aí ele tira sarro de mim, conta para todo mundo que eu não sei quem é. Mas o que eu consigo fazer... Eu sei um detalhe da pessoa. Ele fala, sabe fulano? Eu falo, sei, casou com fulana. E ele fala, você sabe. E sabe, eu já me viro, e isso você usa em entrevista também. Às vezes você tem que saber alguma coisa daquilo, você tem que ter uma referência, pelo menos, para você entender. Eu acho que isso é importante. Ler bastante, sabe? Notícia. Todo filme que eu vejo, coisa eu entro no Wikipedia, que é muito bom. Acho tudo ali, você tem que saber para você ter referência. Se você não tiver referência, você vê uma peça, você não vai entender as referências, de onde que inspirou isso e aquilo. Então, eu acho que isso é o principal. E tem mais uma coisa, que é o que eu pego muito no pé dos meus repórteres, todos os dias, que o repórter ele deixa isso de lado, isso é muito importante, que eu chamo de ronda. Que é o seguinte, liga pro artista, e aí, cara, você tá fazendo o quê?
tá fazendo a vida? Tá tudo bem? Como vai a família? Sabe por quê? Porque o cara, ele pode não estar fazendo nada de importante naquele momento. Porque artista é uma profissão como a nossa, como qualquer uma outra. Só que ela é bem mais desvalorizada do que a nossa. Então, o cara, ele vive daquilo. O pessoal fica, artista é tudo vagabundo. Mentira, os caras trabalham muito. Eles ralam pra não ganhar quase nada, sabe? É uma coisa bem por amor mesmo. Então, eu acho muito importante você manter contato com eles. Você ligar, você falar, lembra de mim quando tiver uma pauta, tá? Ter essa relação de confiança com essa fonte, para ele lembrar de você, porque assim, todo jornal tem demanda a cumprir, né? Todos os veículos têm uma demanda diária, muitas vezes, a cumprir. E essa aproximação, ela é muito essencial, para as pessoas lembrarem de você. E às vezes o repórter fica se atendo ao release, ou se atendo ao e-mail, ou ao Facebook, e não procura coisas que não vão chegar lá nessas mídias. Então, eu acho isso muito importante também. E é aquilo, não desistam mesmo, porque vale muito a pena, tem muita coisa legal. Tem momentos que você fala, puxa, eu fiz uma diferença com isso, com essa matéria. Claro que nem sempre, né? É difícil, mas muitas vezes você fala, poxa, eu consegui mostrar esse projeto social aqui. Eu gostava muito de fazer projeto social quando eu era repórter, porque eu achava que eu estava mostrando uma realidade que não estava no Facebook, sabe? E é uma forma de você tocar as pessoas. Fora coisas memoráveis que você faz. Por exemplo, hoje eu compartilhei no meu Face o dia que eu entrevistei a Chiquinha do Chaves, a Maria Antonieta de Los Nieves, maravilhosa. Eu entrevistei ela, uma senhora. Eu tive o prazer de... Eu fiz uma gambiarra gigantesca com uma assessoria de São Paulo, que ela ia estar no Brasil, para conseguir, mas eu consegui, sabe? E você se lembra, poxa, a Renata Sorrá me abraçou um dia e falou, nossa, amei suas tatuagens. O quê? Você não se deslumbra com esse mundo, você não pode se deslumbrar com ele. Mas é legal você pensar, poxa, meus colegas de outras editorias, eles ficam presos àquilo às vezes. Eu não, eu tenho a oportunidade de sair disso, de ver coisas que eles veem muita coisa difícil, sabe? É o que eu falo, o jornalismo cultural separa a barbárie, sabe? Você deixa de lado aquele momento ruim, aquela correria, aqueles acidentes, aquelas coisas, para você viver um momento seu ali de conforto, de aquela novela, aquela música, porque a arte é isso, nada mais do que isso. Então, não desistam, tá? E aí... de tudo que foi falado, eu só diria o seguinte, o jornalista, igual a Lira falou, a gente chama de profissão sobrevivente, né? A gente sobrevive todo dia. E o jornalismo cultural é mais ainda, né? Que assim, é menos valorizado. Então, assim, a dica que eu dou, não tanto, porque eu estou começando agora, então as dicas deles também um pouco para mim, mantém relacionamento com o pessoal. É muito legal você ver a pessoa que te passou a pauta, você ligar, ela falar, putz, ninguém nunca ligou para mim. Ninguém nunca ligou para falar, olha, recebi a matéria, ficou legal. Ontem mesmo eu escrevi uma matéria de um projeto que pouca gente conhece, que é o Transcine, que são curtíssimos, que eles chamam, de 15 minutos. E um dos produtores me mandou uma mensagem falando, nossa, o pouco do texto que eu te mandei, você conseguiu fazer um texto. Claro que eu fui pesquisar na internet, conversei com pessoas que são envolvidas nesse projeto, e eu consegui produzir um texto que, assim, eu nunca achei que eu fosse produzir um texto daquele. Eu fiquei lendo o texto e falei, gente, não acredito que fui eu que escrevi isso, sabe? Então, assim, e é legal você ver isso da pessoa, porque você fica com receio do produtor falar, não é isso, Alessandra, não é bem isso que você escreveu. Então, ontem eu fiquei muito feliz disso. Então, assim, mantém relacionamento com os produtores, mantém relacionamento com os artistas de rua, mantém relacionamento com assessores de grupos ou de famosos, querendo ou não. Jornalista cultural é um pouco tiete, sim, querendo ou não. A gente esquece um pouco do profissional e tieta também, não tem como. Mas, assim, é o que a Lira falou, não desista. A gente precisa de mais pessoas no jornalismo cultural. Vai ser difícil de início vocês entrarem nessa parte de jornalismo cultural, mas não desistam, batam cabeça, brigam com o editor para botar a matéria, igual a Lira briga direto com o editor dela para botar a matéria. Mas assim, não desistir mesmo, gente. Igual eu estava falando para o Edu na hora que eu cheguei, que na minha turma, poucas pessoas seguiram carreira de jornalista, assim, de 20 pessoas que se formaram, acho que hoje só tem 5 da minha turma que seguiram. E a turma dele, que é depois, que veio da minha, é uma turma já de cabeça, de sangue nos olhos, vem para poder querer mudar o jornalismo, vem querer mostrar o que realmente o jornalismo faz, como que é. Então, assim, essa turma que está vindo agora é uma turma mais, uma geração mais quente para defender a profissão.
Então, assim, a gente precisa de mais gente nessa área, porque o jornalismo, a gente sabe, vocês acadêmicos sabem, e a gente mais ainda. É uma profissão que não ganha muito bem, não fica rica, igual a Lira falou, mas é uma profissão que quem se forma, quem defende, é uma pessoa que ama a profissão. Eu amo ser jornalista, eu amo... sabe, escrever coisas que eu gosto. Infelizmente, a gente recebe coisas que a gente não quer escrever, mas infelizmente é uma demanda que a gente tem que escrever. Isso eu não estou falando na área de cultura, né? Estou falando em outro setor. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que eu não me viria fazendo outra coisa, já pensei em fazer outras profissões, mas, assim, não tem como. O jornalismo, quando pega na gente, dificilmente sai. Ou você ama ou você odeia. É 880, entendeu? Não tem isso, não. E até para odiar, você defende a profissão. Então, assim... assim, e tem também a questão de você sempre buscar a melhor pauta, independente de assessor, de fonte, de dono de jornal, sempre lapidar as melhores pautas. O que eu sinto falta aqui no jornalismo cultural é grandes reportagens trabalhadas. A gente não tem tempo, né? Isso é muito complicado, mas a gente sente falta, né? Especiais e tal. A gente teve a chance de fazer um especial quando o Manoel de Barros morreu, que impactou a cultura, foi manchete em todos os jornais. E também a busca pela manchete. Tem uma pessoa lá no jornal que não foi para mim, eu estava de folga, mas foi para o editor que ficou no meu lugar. Quais as manchetes do dia? A gente coloca tudo na mesa. A cultura nunca tem manchete, sabe? Aquela brincadeirinha assim. Tem manchete, sim. Eu já manchetei 3 vezes o jornal. 3 ocasiões a Artes foi manchete do jornal. Existe essa possibilidade. É claro que diante de um acidente e tal, não vai ser a sua prioridade, mas existe esse espaço. Eu já manchetei, tudo bem, uma delas foi o Manoel de Barros, muito triste, mas existe a história a ser contada. Então, não é porque falar, cultura é... Tem gente que fala que é perfumaria. Não é, sabe? É aquilo que eu falo, a caravana passa, mas o pessoal da cultura continua lutando, independente de dinheiro, porque isso é uma coisa inerente ao ser humano, essa produção... artística, todo mundo tem um lado de gosto mais de música, gosto mais disso, daquilo, ela nunca vai acabar. E não desistam dela também, porque a gente precisa de mais jornalistas sangue no olho, como a Lê falou, dispostos a lutar contra a maré, que é isso que cultura faz um pouco. Dispostos a falar assim, não vai cair minha pauta, eu vou nesse evento, eu vou cobrir, eu vou entrevistar. E é assim que a gente... para publicar no Face a crítica depois, né? Tem que lutar um pouco contra a maré, a gente precisa de gente... com esse feeling de fazer realmente isso. E aí, depois é só momentos memoráveis que todo jornalista de cultura tem, muita história para contar, muitos eventos que foi, gente que entrevistou e micos que pagou, por exemplo. Uma vez eu entrevistei uma mulher que era namorada do Eduardo Costa e eu não sabia quem era o cara, sabe? Porque foi em cima da hora, eu não tive tempo de pesquisar. Foi assim, vai lá, porque é pauta R, que a gente chama, né? Jabá. Vai lá agora. E ela, eu sou noiva do Eduardo Costa. Eu falei, quem que é? Erro meu, eu tinha que ter pesquisado. Mas eu paguei um mico, assim, é engraçado. A gente tem essas histórias de entrevistas que você fez. Por exemplo, eu entrevistei o Ney Matogrosso. Eu fiquei muito nervosa. Nossa. Foi horrível. Mas ele é maravilhoso, sabe? Você fica... Tem histórias muito boas para contar. E eu acho que no fim do dia vale a pena, pra caramba, fazer. E eu acho legal, pra mim, assim, eu já cobri cidades também, já cobri economia meio na... Faz aqui essa matéria aqui, e eu me identifico mais com cultura. Eu acho que são editorias pesadas, que tem que gostar muito, assim como eu gosto de cultura. Então, é só não desistir, continua ali. E não tem um preconceito com nada, nada. Vão em shows gratuitos, vão, infelizmente, em shows pagos. Mas, assim, não tem um preconceito com nada. Escrevam sobre tudo, falem com todo tipo de gente. Do assessor, a gente fala que é o assessor ego ferido, que a gente fala até daquele artista que todo dia está na praça recitando algum poema. Né? Então, assim, é o que a Lira falou, não tenham preconceito e escrevam sobre tudo. Foi uma conversa muito gostosa, muito interessante. Quero agradecer de novo aqui ao Eduardo, a Lira, a Alessandra, que vieram. Muito obrigada. Foi muito produtivo tudo que vocês falaram pra gente. E a gente fica por aqui. Até o próximo Joga na Roda. Um abraço.